Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira e vamos continuar o desafio hoje no dia 15/12, desafio de Natal. E agora, saindo da filosofia do método havaiano de ser, para a gente entrar na filosofia Ubuntu, uma filosofia africana. E hoje vou passar alguns conceitos dessa filosofia maravilhosa para vocês. Eu sou encantada pelo Ubuntu porque eu conheci há pouco, apesar de que essa filosofia, apesar de ser pouco estudada nas universidades e nos cursos, ela é muito grandiosa e cheia de detalhes. Tem pouco conteúdo sobre ela porque os povos africanos são os povos mais antigos, porém os dados históricos deles não constam porque eles são povos de língua, de forma oral de comunicação, ou seja, são povos que têm o hábito de sentar com os velhos sábios, ou seja, as pessoas mais velhas da família, para receber deles todo o conteúdo de ensinamento, como história de vida e história dos antepassados. Então, eles têm pouquíssima coisa escrita, mas muito contada. Eles contam histórias muito bonitas, têm formas e filosofias de se viver, métodos de vida, coisas para se resolver com sabedoria as coisas. Então, eu acho bem legal as histórias contadas pelos africanos, pelos povos africanos, e hoje eu vou trazer para você a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia que ficou conhecida pelo Nelson Mandela, mas apesar de ser a filosofia colocada por ele, também tem muitos pontos que não foram colocados, talvez que vocês não tenham conhecimento, e que são bem bacanas, tá? O Ubuntu não tem uma tradução para a nossa língua, mas se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos humanidade para com os outros. Seria essa a tradução de Ubuntu. Ela respeita um conceito muito similar da constelação familiar, pregado por Bert Hellinger. O Ubuntu é muito parecido com a filosofia que ele praticava, com a forma de praticar dos ensinamentos de Bert Hellinger. Eu acredito até que possa ter tido uma influência sobre essa formatação sistêmica familiar, porque o Ubuntu tem essa coisa sistêmica, é o bem em coletivo ou coletividade, o bem em comunidade. Então, o Ubuntu, quando você pergunta para eles o que é o Ubuntu, eles falam que é algo a ser vivido e não ser seguido, porque quando vivemos está na alma, e quando seguimos, vamos até um certo ponto, até uma semana, e depois a gente desiste. Então, é algo que é para ser vivido, e algumas coisas são bem interessantes na filosofia, alguns pontos que eu quero que passe para vocês. Antes eu vou citar uma fala que Mandela colocou, né, que respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade, confiança, desprendimento, tudo isso é espírito Ubuntu. E Ubuntu não significa que as pessoas não devam cuidar de si próprias. A questão é, você vai fazer isso de maneira a desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore? E hoje, então, num dos pontos da filosofia, que é essa melhora comunitária, eu quero perguntar a você, como desafio, que plano você traça para servir a sua comunidade? O que você vai fazer, ou o que você tem feito para servir a sua comunidade, né? Repetindo, a questão não é que você não deva cuidar de si próprio, a questão é, você vai fazer isso de maneira a desenvolver a sua comunidade, ou seja, tornar esse mundo melhor? E se sim, você vai permitir que esse mundo melhore? Então, a pergunta desafiadora para você hoje é: o que você vai fazer no dia de hoje para servir a sua comunidade? O que você fará em prol a tornar a sua comunidade melhor? Que talento você pode desenvolver? Que ensinamento você pode dar? Que coisa você pode deixar para o mundo como parte tua no processo de evolução da nossa humanidade, tá? Então, eu acho que o desafio de hoje vai ser pautado nesse pensamento e vou deixar para você, então, um videozinho do Benfica, que é um videozinho muito bacana, que o Benfica é um time português que foi entregar uns presentes de Natal para uma tribo africana. Vendo que a tribo era bem pobre, ele levou bastante presentes, chuteiras e tal, e eu quero que você saiba o que aconteceu depois que ele entregou as chuteiras, tá? Que são os conceitos do Ubuntu que a gente vai discutir ao longo desses próximos dias. Um beijo, fica com Deus, até mais. Maguchão, Certo. o que eu gostaria de fazer na vida? Na minha vida, que eu gostaria de fazer jogar futebol, vai à escola, estuda, banana, la louça, per casa. Qual que é o desporto preferido? Meu desporto preferido é futebol.
Pamade. Pamorim você já conhece a news. Como é que você está jogando penachão? É essa aldeia, não? Meninos! Deus vendo! Tá tudo então? Tudo bem, menino? Quem é do Benfica aqui? Vamos treinar? Tenho aqui uma surpresa para vocês, está bem? Sim! Então vá, deixa eu ver quem é o primeiro. Satu! Onde está o Satu? Está aqui! Satu! Beleza, para ti! Nada! Gilson! Para aí, que é isso? Como é que você está jogando o penachão? Ah, não vou jogar com o pé na chão. Vou jogar com o pé de sapato.